do segundo ano, mais uma vez aqui com vocês, o professor Alan Maia, dando continuidade ao nosso assunto de zoologia, envolvendo o filo que a gente vai trabalhar hoje, é o filo artrópoda. No livro de vocês tem esse assunto para vocês. Já estudamos plateuminto, já estudamos nemateuminto, já estudamos os anelídeos e na aula de hoje vamos falar sobre artrópoda. Para iniciar a nossa aula, falando um pouco sobre o filo artrópoda, que está no livro de vocês, o que vem a ser artrópoda? Primeira pergunta que a gente faz, o que é um filo artrópoda? Poda, pés, artro, articulação. É o ser vivo que tem articulação nos pés, no caso, nas patas. Eu vou falar a vocês aqui a posição do reino. O que é que eu digo sempre a vocês? Observe a evolução da espécie. Vimos o porífero, que é o mais simples, passamos pelos quinidários, dos quinidários entramos nos vermes plateuminto e nemateuminto, falamos também sobre os anelídeos e na nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre o filo artrópoda. O que vai ser esse filo artrópoda? Logo de cara, os artrópodes são animais protostômios. O que é um protostômio? Na aula passada eu já falei a vocês. Animal protostomado é aquele animal onde o blastóporo vai ter a sua abertura e ele vai dar origem à boca do animal. Falei também sobre celomado. O que é um animal celomado? É aquele animal que vai apresentar celoma. Então, o artrópode, ele é um animal protostômio celomado. Outro detalhe importante, ele é segmentado. Ele vai apresentar segmentos. Quando eu falei para vocês a respeito do anelídeo, eu falei que o anelídeo ele era formado por metâmeros, onde era a forma de anel. Já o artrópode, ele tem segmento com quê? Clivagem. O que é clivagem? Clivagem são divisões. E desenvolvimento em mosaico. É como se fosse uma junção, um mosaico. A estrutura do animal artrópode. Qual é a estrutura desse animal? Simetria bilateral. Dois lados. Ele é triblástico. Ele é completo. Triblástico é quando apresenta epiderme, endoderme, mesoderme e a ectoderme. Então, o animal triblástico é quando ele apresenta 3 anexos embrionários. Sistemas orgânicos bem desenvolvidos. Então, o artrópode ele já tem um organismo ele bem desenvolvido. Segmentação. Maior variabilidade dos somitos e agrupamentos para funções especializadas. O artrópode, ele vai ter um detalhezinho melhor. Ele vai apresentar o quê? Os apêndices. Com divisão de trabalho, resultando em grande variedade de quê? Ações. Então, os artrópodes é aquele animal que vai apresentar o quê? Os 3 anexos embrionários. Ele já é triblástico. Ele apresenta ectoderme, mesoderme e endoderme. 3. Ele é o que? Apresenta os apêndices.
Então o artrópode, ele já tem um grau de diferenciação maior. Quando a gente fala de protostômios, o anelídeo também ele é protostomado. Então vamos com calma e vamos entender os pontos principais do artrópode. Então o primeiro ponto do artrópode, ele é protostomado, celomado. Apresenta o celoma. Ele é um animal que ele é segmentado. De acordo com a sua estrutura, ele apresenta o quê? Assimetria bilateral. Ele é triblástico. E apresenta sistema desenvolvido. Sistema orgânicos, no caso. Sistema orgânicos. Outro detalhe, ele apresenta um ponto importante. Ele apresenta apêndices. Além de apêndices, ele vai ter um detalhe importante: grande variedade de ações. Vamos ver esses pontos relacionados ao artrópode. A importância do artrópode. A gente pensa que o artrópode, que esses animais, eles estão na natureza por estar. Mas ele tem uma importância muito grande no ecossistema. Importância dele: o artrópode, ele é o filo que tem o maior número de animais. Então o maior número de animais no ecossistema que a gente vai encontrar pertence ao filo artrópode. Ele tem o que a gente chama o quê? Uma diversidade muito grande. 3/4 dos animais descritos e cerca de 1 milhão de espécies, maior diversidade. Ele também, a importância dele, ele é que é um grupo antigo. O artrópode ele é antigo, ele vem da era pré-cambriana. Eles também são animais o quê? Muito ativo e muito o quê? Abundante. Todo lugar você pode encontrar um artrópode. Outro detalhe da importância dele: enorme distribuição ecológica, dos trópicos aos polos norte e sul, de fossas abissais marinhas às altas altitudes, adaptações para ar, terra, água doce, salobra e salgada, dentro ou sobre corpos de animais e plantas. Então o artrópode, vamos encontrar esse artrópode em qualquer lugar, como ele está dizendo aqui, nos trópicos, norte e sul. Onde você imaginar nos trópicos, tanto no norte quanto no sul, você vai encontrar um artrópode. Das fossas abissais até as altas altitudes. Então, das fossas abissais do fundo até umas altas altitudes. Adaptações tanto para o ar, quanto para a terra, quanto para a água doce, quanto para a água salobra e quanto para a água o quê? Salgada. Dentro ou sobre corpos de animais e plantas. Então já estamos observando que o artrópode é uma grande variedade. Em qualquer lugar podemos encontrar. Todos os níveis tróficos podemos encontrar artrópodes. O artrópode ele pode ser herbívoro, o artrópode ele pode ser onívoro, o artrópode ele pode ser carnívoro, detritívoros, simbióticos e a gente tem o que? O parasita. Então, em qualquer nível trófico podemos encontrar um ser artrópode. Ações negativas agora dele. Quais são as ações negativas do artrópode? Competem com o homem por alimento, transmitem doenças e são parasitas. Então o artrópode,
ele tem como ponto negativo competir com o homem por alimento, na disputa por um alimento. Transmite o quê? Doenças. E eles são o quê? Parasitas. Ações positivas do artrópode. Temos a negativa. Compete por alimento, transmite doença e são parasitas. Esse é o ponto negativo do artrópode. Agora vamos ver de positivo o que é que ele traz para nós. Serve como alimento. Atua na polinização. Quando eu falo atua na polinização, é o grão do pólen. Um insetozinho, ele chega, posa na flor ali e ele leva o pólen para outra planta. Produzem substâncias como drogas, fármacos e etc. E produtos como a seda, o bicho da seda, como o mel, a abelha, ceras e etc. De interesse o quê? Econômico. Então já estamos vendo que o artrópode, ele tem o negativo, mas ele tem o quê? O positivo. Positivo ele vai sobressair contra o negativo, porque o positivo ele tem mais coisa do que o negativo. Negativo é competir por alimento, transmitir doença e ser parasita. Positivo, serve como alimento, atua na polinização, produz substâncias, tanto substâncias como drogas e fármacos, e produtos como seda, como mel, como a cera, de interesse o quê? Econômico. Filoartrópoda. Somente alguns artrópodes ultrapassam 60 centímetros de comprimento. A maioria encontra-se abaixo desse tamanho. O maior artrópode que a gente conhece é o quê? O caranguejo. Então o caranguejo que a gente chega, a gente se alimenta dele, como eu disse, como ponto positivo, serve como alimento. O caranguejo, ele é um artrópode. Caranguejo japonês do gênero Macrocera atinge quanto? 4 metros. O menor é o ácaro do gênero Demodex. Mede menos de que 0,1 milímetro de comprimento. Demox alimenta-se da secreção dos folículos pilosos, não sendo, portanto, um parasita. A contribuição biológica do artrópode. Avanço na cefalização. Quando eu falo cefalização, centralização de gânglios fundidos e de órgãos sensoriais na cabeça. Outro detalhe, metâmeros perderam a repetição idêntica e tornaram-se especializados para uma maior variedade de finalidades, definindo agrupamentos funcionais, tagmose. Presença de apêndices articulados, pareados, diversificados para várias funções. Ele tem o quê? Maior adaptabilidade. Locomoção do artrópode. Como é a locomoção dele? Músculo nos apêndices. Presença de músculo estriado. Movimentos rápidos. Um detalhe muito importante do artrópode. Ele tem a presença de um exoesqueleto cuticular. Como é que eu posso dizer esse exoesqueleto? A cigarra. Na hora que a cigarra chega e ela começa a cantar, chega um certo ponto que tem um ditado: a cigarra cantou tanto que ela estourou. Quando você vai para um sítio, você vê uma árvore, o tronco da árvore ali, e está lá como se fosse a cigarra, aquilo ali não é a cigarra, aquilo ali é o exoesqueleto da cigarra, que ela deixou ali na árvore. A lagostinha, na hora que você chega e observa, ela também troca a sua carapaçazinha. Então ela tem o que? O exoesqueleto. A respiração dela, a respiração do artrópode,
ela é uma respiração do tipo traqueal. A traqueia, ela é mais eficiente do que pulmões e outros órgãos. Especialização no trato digestivo. Apresenta dentes quitinosos, compartimentos ossículos gástricos. Avanço no comportamento. Organização social. E tem um ponto importante do artrópode na contribuição biológica: mimetismo. O que é o mimetismo? É a semelhança protetora. Vai imitar um outro ser. É o que a gente chama de mimetismo. Característica do filo. Primeira característica: corpo metamerizado, metâmero, divisões. Onde foi que a gente viu metamerizado? Nos anelídeos. Dividido em tagmas, metâmeros fundidos. Cabeça e tronco, cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen. Então ele tem a cabeça e o tronco. Alguns artrópodes só tem cabeça e tronco. Outros, cabeça, tórax e abdômen. Outros, cefalotórax e abdômen. Os apêndices articulados, primitivamente um par de apêndices em cada metâmero, mas com número frequentemente reduzido. Apêndices modificados para assumir funções especializadas. Exoesqueleto cuticular, formado por proteínas, lipídios, no caso é a quitina, e carbonato de cálcio, certo grupo. Um detalhe importante: é secretado pela epiderme e é trocado em determinado intervalo de tempo. É o que a gente chama de quê? Muda ou equidise. Então essa mudança da carapaçazinha é o que a gente vai chamar de muda e é o que a gente vai chamar de quê? Equidise. Aqui eu tenho o crescimento. Ocorreu o quê? A muda. Período de crescimento pós-muda. Acontece o quê? A muda. E depois, de novo, ocorre o crescimento e a muda. Característica do filo: sistema muscular complexo, músculo estriado, movimento rápido, musculatura lisa nos órgãos viscerais e não apresenta cílios. Celoma reduzido nos adultos. A maior parte da cavidade corpórea é constituída pela hemocele, seios ou lacunas entre os tecidos, preenchida com quem? Hemolinfa. Então o sistema circulatório dos artrópodes, nesse ponto aqui, é um sistema circulatório que aberto. E o que vai percorrer dentro dele não é hemoglobina, vai ser a hemolinfa. Sistema digestivo completo. Apresenta a boca e apresenta o que? O ânus. Peças bucais correspondem ao apêndice modificados e estão adaptados para os diferentes hábitos alimentares. Então a boca de cada artrópodezinho, ele vai ser de acordo ao seu alimento, até o que ele se adaptar. Como eu falei, sistema circulatório é o que? Aberto. Respiração corpórea, brânquias, traqueias, tubos de ar, pulmões, foleáceos. Então os artrópodes, a respiração dele, no caso dos insetos, é uma respiração traqueal. Mas temos a respiração corpórea, temos a respiração branquial e temos os pulmões. Glândulas excretórias pareadas. Temos as glândulas coxais e antenais. Quando a gente fala antenais, o camarão. Na cabeça do camarão é onde vai acontecer a excreção. Ele tem uma glândulazinha que no caso é chamada de quê? Antenal. Por isso que muita gente fala cabeça de camarão, porque na cabeça do camarão é onde vai acontecer o quê? A excreção. Homólogas aos nefrídeos dos anelídeos. Em alguns grupos, túbulos de Malpighi. Diversos túbulos de fundo cego no tubo digestivo. Então ele tem isso aqui, ó, o tubo de Malpighi. Ele tem coxas antenais e maxilares. Ele tem superfície corpórea, branquial, traqueal, pulmões, foleáceos.
O sistema nervoso do artrópode, ele tem o quê? O gânglio cerebral, conectado por um anel que circunda o tubo digestivo a uma cadeia nervosa ventral dupla. E vamos também ter o quê? Os órgãos sensoriais bem desenvolvidos. Ele tem o olho composto, ele apresenta antenas, os ocelos, a recepção química, o tato e o olfato. Então é um animal muito desenvolvido. Agora vamos para o ponto principal. De acordo com o sexo, os artrópodes, ele usualmente tem um sexo que separado, masculino, feminino, com órgãos reprodutores pareados a um sistema de ductos. Usualmente a fertilização dele é o quê? Interna. Externa em algumas espécies aquáticas. Ele é ovíparo ou ovovivíparo. Frequentemente com que? Metamorfose. Falar em metamorfose é falar de quê? Mudança. E alguns artrópodes realizam o que a gente chama de partenogênese. Viviparidade é comum em alguns grupos, por exemplo, em escorpiões. Padrões estruturais e fisiológicos que auxiliaram o sucesso evolutivo e diversidade dos artrópodes. Qual é o primeiro ponto? Exoesqueleto, com alta capacidade de quê? Proteção, mas sem sacrificar o quê? A mobilidade. Então ele tem esse exoesqueleto que ajuda ele a se proteger, mas não vai sacrificar o quê? A mobilidade desse animal. Cutícula, procutícula interna e mais grossa, apresenta o que? A quitina. Necessidade de quê? Equidise para o crescimento. Então tem alguns artrópodes, no caso, ele vai realizar o que? A muda, que essa muda é a equidise. Para que serve essa equidise? Para que esse animal ele cresça, ele se desenvolva, como a gente viu no gráfico anterior. Aqui eu tenho uma foto de um tecidozinho, a glândula tegumentar, a cerda e a abertura do ducto. Padrões estruturais e fisiológicos que auxiliam o sucesso evolutivo e diversidade dos artrópodes. A gente viu que os artrópodes ele tem uma boa adaptação, mas para que ele tenha essa boa adaptação precisa de quê? Segmentação e apêndice para uma locomoção mais eficiente. Então ele tem a sua segmentação e ele tem um apêndice para que ele o quê? Se locomova. Inserção muscular onde? Exoesqueleto. Ar conduzido diretamente a quem? Às células. Órgãos sensoriais altamente o quê? Desenvolvido. Falei que ele tem o órgão sensorial muito desenvolvido. Padrões comportamentais complexos. Limitação da competição intraespecífica através de quem? Metamorfose. Metamorfose é o que? A mudança. Eu tenho aqui o filoartrópode, subfilo trilobita, que no caso eles já são os extintos, são os pré-históricos. Subfilo Chelicerata, classe merostomada, classe picnogônida, no caso a aranha do mar, classe aracnídea e crustáceo. E as uniramita, centopeias, piolho de cobras e os insetos. Os crustáceos também pertencem aos artrópodes. Aracnídeas, no caso, são quem? As aranhas. E os escorpiões, que é a classe Scorpiones. Então, turma do segundo ano, mais uma aula de biologia finalizada com vocês a respeito do filoartrópode. Como dica de estudo para vocês, observe que o filoartrópode, articulação, podes, pés. Um detalhe importante para o filoartrópode, você vai ver as classes, onde você vai ter o subfilo trilobita,
que no caso são os pré-históricos, já estão extintos. O Quelicerata, que é o normal nosso. E temos o que? A aracnídea, o crustáceo e a unamira. Uniramia. Outro detalhe, observe a estrutura do artrópode. Observe que ele tem os apêndices articulados. Observe que alguns artrópodes, ele tem túbulos de Mopig, circulação aberta. Olhe também a respeito das glândulas coxais, as glândulas antenais, que é o ponto principal da excreção. Outro detalhe importante dos artrópodes, é aí que dizem, é a muda, que serve para o crescimento desse animal. Observe tudinho direitinho sobre os artrópodes. No livro de vocês tem esse assunto. No mais, um grande abraço para vocês.